Olá, gente. Bom dia. É um prazer imenso recebê-lo na nossa conversa de bom tom, todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Tem um vídeo novo no canal. E é uma alegria a gente poder ter esse espaço de interlocução sobre temas tão do nosso dia a dia, tão necessários, que nos instrui, que nos eleva. Pelo menos esse é o objetivo que nós, ao criarmos esse espaço, intencionamos. Então, convido você nesse momento a dedicar alguns minutos, prestar bem atenção. Se você escolheu ver esse vídeo, tem algo, com certeza, que pode ajudá-lo nesse momento. Está aqui num outro cenário, mas não podia deixar de gravar o vídeo, de dar essa contribuição para você. Então, vamos ao nosso tema de hoje. É um tema bem interessante, muito necessário, tá? Então, eu, como sempre faço, leio um pequeno trecho do livro Minutos de Sabedoria. É um livro bem interessante e que tem sempre algo a agregar. Então, eu vou fazer a leitura. Peço que você preste bem atenção, fique bem atento. Visite os pobres e enfermos. Pelo menos uma vez por semana, dedique algumas horas a consolar um aflito. O consolo que você levar, mesmo com o sacrifício da sua parte, é a garantia que está cumprindo um dever de cristão e de homem. Não espere que o procure para agir fraternalmente, amparando os fracos e confortando os tristes. Nem pense que você está dando mais do que recebe. Quem consola um coração triste, na realidade, recebe muito mais do que dá. E aí? Como você se sente ouvindo essa leitura? Todos nós estamos envoltos num contexto que hoje até a ciência tem chamada de positividade tóxica, que é aquela onde você tem que estar sempre alegre, sempre bem, sempre resolutivo, sempre com aspecto de vencedor, com a aparência de vencedor, saudável. E a gente sabe que na vida real, no dia a dia, a gente tem oscilações. No dia a dia, a gente tem altos e baixos. Todo mundo tem. Infelizmente, essa positividade tóxica gera um nível de estresse, de cobrança muito grande, fazendo com que muitas vezes as pessoas se cobrem além daquele que é o seu possível, tornando-se assim uma violência contra si mesmo, gerando um nível de estresse altíssimo, gerando diversos adoecimentos, contribuindo para um nível de elevação da ansiedade, que é natural, mas no nível excessivo vai gerar transtornos e muitos problemas de saúde, tá? Outras pessoas desenvolvem a síndrome de burnout, que tem a ver com ansiedade, mas tem a ver também com a sobrecarga excessiva. A pessoa perde o parâmetro dos seus limites. Inclusive, muitas pessoas estão se sobrecarregando também, não só relacionado ao trabalho, mas em outros aspectos da sua vida. E com isso vai fazendo com que mais e mais o foco seja a si mesmo. Uma autocobrança imensa de si, das outras pessoas, tornando muitas vezes o nível de insatisfação constante, quase que basal. Então a pessoa está sempre satisfeita consigo, sempre satisfeita com o outro. Quer seja no seu corpo, quer seja no seu trabalho, quer seja naquilo que ganha, quer seja a necessidade de estar constantemente num movimento, esquecendo que, como humanos, a gente precisa de pausa, a gente precisa realmente de se instruir mais, mas ter um tempo de descanso. A gente precisa da atividade física, mas se for excessiva, se torna patológico, tá? Numa distorção de imagem, e aí vai outros tantos transtornos alimentares e etc. Mas sempre o foco é a pessoa em si. Então, nesse nível de exigência, nesse nível de foco baseado na falta, na insatisfação, a pessoa fica prisioneira, refém do ego e vai se manifestar em egocentrismo, em egoísmo, o ego ali presente. E olha, é importante que se diga, o ego é uma estrutura psíquica necessária para a nossa vida, necessária mesmo. A gente precisa de um ego estruturado para que a gente possa ter lucidez, para ter uma vida saudável. Sem esse ego saudável, bem estruturado, que não quer dizer rigidez, nós não temos condições de viver em sociedade, de viver relacionamentos saudáveis. Acontece que, quando a gente fica centrado somente nisso, a gente esquece o outro.
Aí é onde há prejuízo para a empatia, aí é onde há prejuízo para a gente levar em conta as limitações do outro, levar em conta o momento que a pessoa está passando. E aí onde entra esse tema que hoje é abordado aqui. Um tempo que a gente dedique para ver a dor do outro. Muitas pessoas só vão saber o que é essa necessidade da visita a enfermos, a pessoas que estão passando por um momento ruim, adoecidos, num hospital ou mesmo em casa, deprimidos, só vão se tocar para isso quando elas próprias vivenciam. E aí ela tem a oportunidade de ressignificar. Embora eu diga, pela própria experiência na clínica, que muitas pessoas passam pela experiência de dor, mas não tiram a lição. E com isso, elas acabam perpetuando esse modo egocêntrico, achando que todo mundo tem que estar à disposição dela, se vitimizando em tantas e tantas situações. E olha, gente, a experiência de visitar, mesmo que seja um conhecido que está doente, um familiar que está doente, tem realmente escasseado. Mas isso é extremamente necessário. Quer seja para a pessoa que a gente vai visitar, levar um ânimo, uma esperança, uma positividade, e que fique implícito uma demonstração de carinho por aquela pessoa, de atenção. E todos nós precisamos nos sentir acolhidos, confortados, todos nós precisamos de colo em algum momento, e é importante a gente reconhecer isso. E quando a gente vai visitar, muitas vezes a gente pensa que o maior beneficiário vai ser aquele outro. Mas a experiência dessa vivência nos faz ver que quando nós dedicamos um tempo nosso, que a gente poderia estar no nosso deleite, na nossa zona de conforto, e que não tem nenhum problema nisso, mas quando a gente tira esse tempo e vai até o outro e dedica esse tempo ali integral à visita, àquela pessoa que está passando por essa situação, isso gera uma sensação de bem-estar. Isso gera um conforto interno tão interessante que só você vivendo para saber aquilo que eu estou falando. Então, para pensar, tá? Se você tem alguém que nesse momento está adoecido, está doente, quer seja familiar, um amigo, e até mesmo se você não tiver alguém, familiar ou amigo que esteja passando por essa situação, pense na possibilidade de você visitar uma instituição, quer seja um hospital, quer seja um abrigo, um orfanato, e dedique 1 hora, 2 horas do seu dia, colocando o seu trânsito para ir até lá, para você viver a experiência de dar a atenção, de dar o carinho, de dar uma acolhida. Às vezes, tem pessoas que dizem, mas eu não sei falar, Tom, você tem mais facilidade. Não se preocupe. Se você simplesmente se dispuser a ouvir diante, de uma realidade do mundo onde as pessoas só querem falar, só querem ser ouvidas, mas se você simplesmente se permitir escutar, ouvir, gente, você vai fazer aquele bem e você vai se sentir bem, aumentando em si a possibilidade de você sair dessa ilusão de ser o centro do universo. Não, nós somos e precisamos nos sentir importantes, mas nós precisamos também ver a importância do outro. Em ajudando o outro, em indo até esse momento de dor do outro, além do benefício que o outro vai sentir, nós também vamos nos engrandecer. Como eu falei, é uma experiência que não dá para sentir o sabor, o valor, o ganho, se não for vivido. Esse é o exercício prático da semana. Experimenta. Se você não conseguir ir até ela, essa pessoa, experimenta fazer uma ligação. Hoje, praticamente os smartphones servem para outras funções. Todo mundo simplesmente, não, eu passei uma mensagem. Ok, é alguma coisa. Mas experimenta falar. Experimenta ligar. Se você quiser usar um pouco mais e viver essa experiência mais rica, mais inteira, vai até a pessoa. O bem que você vai fazer, muitas vezes você nem sabe o quanto será. Mas é algo que, como eu falei, repetindo mais uma vez, se permita viver a experiência. E você vai ver que fazer o bem realmente faz bem. Principalmente para aquele que é o agente, para aquele que está fazendo. Tá? Eu te desejo uma feliz semana e espero que você se permita viver esse exercício durante essa semana. Até a próxima segunda-feira, eu te desejo do fundo do meu coração que você encontre sua paz fazendo o bem. Até lá então. Tchau, tchau.